Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre esse conflito que a gente está vendo na faixa de Gaza, Israel, Palestina, e uma perspectiva um pouco diferente, às quais a gente não vê as pessoas citarem tanto essa questão, tá ok? Pessoal, a gente tem que entender, e eu vou contar uma historinha para vocês bem mais antiga do que a gente tem visto nos jornais, que é o seguinte: nós temos o pai Abraão, tá ok? Você que já deve ter visto a Bíblia, ou ido à igreja, ou escutado algumas histórias, já deve ter ouvido falar de Abraão, tá? Abraão, ele vai receber uma promessa de Deus, a qual Deus promete para ele um filho, tá ok? Ele vai ter um filho homem. Acontece que Abraão era casado com Sara, e Sara já estava com seus 100 anos de idade. E diante da tentativa de ter filhos, tanto Abraão quanto Sara ficam se perguntando se essa promessa ia acontecer, se isso era real, né? E eles começam a desanimar da promessa que Deus tinha feito para eles, tá? Em um dado momento, Sara chega para Abraão e fala assim: Abraão, Deus te prometeu um filho, mas não necessariamente esse filho precisa ser comigo. Esse filho pode ser com uma outra mulher. Naquele período, Abraão tinha seus servos. E aí a Sara fala assim: olha, a nossa serva Agar, ela pode dar à luz a um filho para você. Abraão e Sara entram em comum acordo e Abraão se deita com a serva chamada Agar, tá ok? O que vai acontecer? Agar vai dar à luz a um filho, cujo nome vai ser Ismael, tá ok? O que ocorre? Esse filho nasce, é um filho da geração de Abraão, só que quando Deus se encontra com Abraão mais uma vez, Deus fala para Abraão que esse filho ia ser rejeitado, né? Então, diante de Abraão, fala assim: Abraão, esse filho não é o filho da promessa, ou seja, não é o filho que eu te prometi. O filho que eu te prometi é o filho com a sua esposa. Ou seja, Abraão estava querendo burlar o caminho, né? Ter um filho de uma outra forma, por conta da incredulidade. Ou seja, já não acreditava que a sua esposa podia dar à luz a um filho com a idade que ela já tinha. O que vai ocorrer? Agar, a serva, e Ismael, eles vão ser expulsos, né? Como servos vão ser expulsos pela rejeição que Deus fez, tá? E Abraão e Sara vão continuar tentando o filho, até que um belo dia Sara vai se encontrar grávida e vai dar à luz a um filho, cujo nome é Isaac. Que aí esse sim Deus vai aceitar e Deus vai falar que esse é o filho da promessa. Então veja, dentro dessa perspectiva, olha o que nós temos. Nós temos um pai, Abraão, e nós temos 2 filhos e 2 mães. Nós temos Ismael, filha da serva Agar, e nós temos Isaac, filho de Sara, filho da promessa, o filho da linhagem, né, da esposa de Abraão. Professor, o que isso tem a ver com a relevância dessa história para os conflitos da faixa de Gaza, de Israel, Palestina? O que vai ocorrer? Os povos cananeus, aos quais Abraão e todo um processo histórico lá atrás vão fazer parte, né? Os mesopotâmios, os hebreus, os persas, todos esses povos, eles vão vir de uma linhagem. E o que vai ocorrer? Como pai Abraão, e como qualquer pai hoje em dia, ele deixa uma herança, perfeito? Uma herança. Vai acontecer que Isaac vai se auto-intitular o filho legítimo, aquele que tem direito à herança. E aí você pode colocar a herança como terras, você pode colocar a herança como, né, ouro e entre outros recursos. E Ismael, por mais que for um filho fora do casamento, fora daquela união a qual Deus aprovou, ele também vai ser filho. E Ismael também vai se ver no direito de ter parte na herança do pai. Então pense o seguinte: dessa história vai gerar uma disputa histórica, uma disputa de milênios entre 2 povos que nascem nesse meio dessa história, onde um povo vai se tornar quem nós conhecemos hoje, que é Israel, que é da geração de Isaac, o filho de Sara, o filho da promessa,
o filho que Deus aprovou, e nós vamos ter Ismael, o filho da escrava, filho da serva, que é a geração, a Palestina, ou seja, o grupo dos rejeitados. Então o que ocorre? Nós temos hoje, milênios após essa história, dois povos que se auto-intitulam filho de Abraão, ou geração de Abraão, que tem direito, que tem parte na herança de Abraão. E qual é essa grande herança? A terra a qual eles disputam espaço até hoje, que você está vendo nos jornais, as notícias. Então você tem o Estado de Israel oprimindo o povo palestino ali na faixa de Gaza. Só que se a gente voltar alguns anos, no final da Segunda Guerra Mundial, os povos palestinos ocupavam o Estado que hoje é o Estado de Israel, e com o fim da Segunda Guerra, por conta dos horrores que Hitler e o nazismo fez com os judeus, a perseguição aos judeus, né, povo de origem israelita, a ONU se mobiliza e a sociedade se mobiliza, tem compaixão do povo de Israel pelos horrores que aconteceram na Segunda Guerra. A gente tem que lembrar que mais de 6 milhões de israelitas morreram, só na Europa, ou seja, só na Alemanha. A estimativa é que na Europa tinham 9 milhões de judeus, cujo dos 9 milhões, 6 vão ser pessoas que vão falecer dentro da perseguição nazista. Então veja, olha o absurdo, a carnificina a qual o povo judeu vai passar. E vale lembrar, essa não é a única perseguição que o povo de Israel passa durante a sua história, né? Nós tivemos outras invasões babilônicas, nós tivemos perseguições mais antigas ao povo de Israel, o Império Romano, entre outras, mas a que vai afetar diretamente a nossa geração vai ser a da Segunda Guerra Mundial. Então veja, após milênios de perseguições, a ONU, em 1948, convoca uma reunião e ela estabelece uma divisão do Estado de Israel, a criação do Estado de Israel, onde os judeus são convocados, os judeus pelo mundo são convocados a voltar à sua terra. Então, olha só, os palestinos ocupavam aquela região e a ONU, de forma arbitrária, ou seja, de forma imposta, divide o território e fala, os judeus agora podem ocupar esse espaço. Veja, para o palestino que vivia naquele período, a terra dele está sendo tomada. Gerações passadas tomaram a terra de lá. Mas os povos que viviam no período contemporâneo, eles estão se sentindo o quê? Tendo a sua terra tomada. E quando os judeus voltam, é basicamente colocar dois povos inimigos morando no mesmo quintal. Porque veja, pensando na história que a gente conversou, as duas gerações de Isaac e de Ismael, que vão dar origem a esses dois povos, os judeus e os palestinos, os iranianos, entre outros povos que vão se misturar nessa história qual eu contei, esses povos se odeiam. Esses povos se odeiam culturalmente e religiosamente. Porque você tem a vertente de Israel judaica e você tem a vertente palestina muçulmana, que tem conflitos religiosos e culturais muito grandes. Eles não têm uma diferença genética, ou seja, eles são de origem lá dos cananeus, dos hebreus, dos mesopotâmios, mas eles vieram do mesmo pai. E segundo eles, na cabeça dos dois, essa terra pertence a ele. Então se você chega para qualquer um deles e fala, olha, essa terra é do outro, não, essa terra é minha. Não, mas a terra é do outro, não, é minha. Os dois se veem na razão de ocupar aquele espaço. Então durante anos eles tentaram expulsar uns aos outros. Só que veja, por conta dos abusos que foram feitos com Israel na Segunda Guerra, que é a lembrança mais recente que nós temos com Israel, a sociedade como um todo se posiciona ao lado de Israel, sabendo as aberrações que eles sofreram pela perseguição de Hitler. Só que a gente tem que entender uma coisa.
os palestinos, o povo palestino, também tem aquele pedaço de terra como deles. O que vai chocar muito a nossa sociedade, que vai causar um conflito muito grande, que está sendo falado nos últimos dias? Israel, ele é atacado, né? No início do ano passado. E o que vai ocorrer? Esse ataque vai vir dos palestinos. Só que aí dá a impressão de que uma nação atacou a outra e de que é uma nação contra a outra. Só que, na verdade, dentro dos palestinos, um grupo terrorista, uma facção criminosa chamada Hamas, com mais de 40 mil membros, são responsáveis por esse ataque. Então veja, palestinos e israelitas, eles se odeiam, isso é fato. Um quer a saída do outro do território. Porém, dentro do povo palestino, há uma facção, há um grupo terrorista chamado Hamas, um grupo xiita, ou seja, um grupo extremista, que promove o jihad, ou seja, a guerra santa, uma guerra violenta, onde eles não aceitam pessoas de uma religião diferente da deles. E para promover a sua religião, eles eliminam pessoas de outras religiões. E se eles já odeiam os judeus há muitos anos, a grande desculpa deles foi esse ataque. Só que um problema que as pessoas não conseguem separar é que os palestinos são o povo, onde tem crianças, mulheres, homens, trabalhadores, religiosos, pessoas que vivem nessa sociedade, que são abusados pelo Hamas também. Então, quando o Hamas solta uma nota no Twitter, solta uma nota na internet ou promove um ataque terrorista, o Hamas não fala em nome de todo o povo palestino. Existem palestinos que apoiam o Hamas, mesmo sem fazer parte do Hamas? Com certeza existem. Muitas pessoas, né, apoiam o Hamas, né, nas suas ações. Só que uma parcela da sociedade gigantesca não faz parte, não patrocina, não concorda. E muitos deles precisam, às vezes, mostrar que concordam com medo de sofrer uma represália. Ou seja, com medo de sofrer uma perseguição, morte ou algo pior. Então, veja, o que a maioria dos noticiários passam é a impressão que nós temos um confronto entre Israel e os palestinos. Esse confronto ele existe há muitos anos. Os israelitas e os palestinos, quando eles se encontram nas ruas, eles cospem uns nos outros, eles xingam uns aos outros, eles tacam pedra uns nos outros. Esse povo se odeia, eles não conseguem viver junto, por todo esse histórico que a gente falou. Só que o Hamas, ele eleva essa briga com atos terroristas, com homem-bomba, com ataques como a gente viu lá no mês de março. E Israel, após ser atacado, ele se viu no direito de revidar, de se defender. Porém, o que ocorre? Israel está atacando entre o Hamas, também está atacando civis palestinos, ou seja, o povo palestino, a qual não é envolvido com o Hamas. Veja, a nossa mídia, ela tem dentro de muitas cabeças que mandam, que controlam a mídia, ou que regem a mídia, o cinema, Hollywood, não só no Brasil, mas em vários países pelo mundo, os judeus ocupam um lugar de destaque muito grande, um espaço muito importante, com uma riqueza muito forte. O povo judeu sabe lidar muito bem com o dinheiro, com as finanças, com os recursos. Segundo eles mesmos, é um povo abençoado por Deus, um povo da promessa. E o que ocorre? A mídia, muitas vezes, protege Israel a ponto de ocultar alguns atos criminosos que o governo de Israel está fazendo. E aí eu queria dar um detalhe importante. Da mesma forma que o Hamas, um grupo terrorista, uma facção criminosa, atacou Israel, quem está atacando
A Palestina, o povo palestino, não é o povo de Israel, é o governo de Israel, de Netanyahu. Então, vamos trazer para a nossa realidade? Vamos tentar entender a realidade através do nosso ponto de vista? Imagina a seguinte situação. Aqui em São Paulo, nós temos o PCC, uma facção criminosa, onde os paulistas convivem com o PCC atuando na sociedade. Em muitas regiões discretas, a gente não enxerga essa presença do PCC, a gente não percebe essa presença, mas em muitas favelas, comunidades de São Paulo, essa presença é mais intensa. Sem entrar em discussões maiores, mas políticos se envolvem com o PCC, né? Grandes celebridades se envolvem com o PCC, não é? E em alguns momentos da história de São Paulo, o PCC fez ações muito graves, matando policiais, né? Enfim, com fugas de prisões cinematográficas, onde o PCC fez aquilo. Veja, não é o povo de São Paulo atuando, apoiando o PCC. Na verdade, o PCC é uma facção dentro do estado de São Paulo que comete essas ações. Da mesma forma que a gente ouve falar muito do Rio de Janeiro, do Comando Vermelho e de outras facções, que no Rio de Janeiro é violento, tem muitos assaltos. Quem promove esses assaltos, essa violência, são essas facções, não o povo do Rio de Janeiro. Entende? Então, tanto os ataques de Israel à Palestina não estão sendo feitos pelo povo de Israel, mas pelo governo de Israel. Da mesma forma que os ataques que os palestinos fizeram, não foram os palestinos, foi o Hamas, um grupo terrorista. Então você vai ter umas bolhas nessa sociedade, né? Com certeza, muitos israelitas apoiam os ataques do governo de Israel? Com certeza, muitos apoiam. Tá? Da mesma forma que muitos apoiam o ataque do Hamas, muitos palestinos apoiam o ataque do Hamas? Com certeza. Só que nessa de apoiar como se fosse um time de futebol, como se fosse uma torcida para que o outro povo morra, para que o outro povo perca sua terra, tem civis, tem pessoas comuns, com histórias comuns, com vidas comuns, que não são envolvidos com crimes, que não são envolvidos com facções, que estão morrendo. Então, quando a gente vê ações humanitárias, as pessoas sendo assassinadas, e algumas notas na mídia são muito cruéis em dizer que foi acidente, que foi um tumulto, né? E não uma morte, né? Um assassinato feito por um dos lados. Então, assim, a gente vai dizer que tudo isso, dentro da nossa sociedade, existe um protagonismo de Israel. Então a gente vê, por exemplo, o povo cristão brasileiro ficando muito, né, ao lado de Israel, no seu modo de falar, no seu modo de se expressar, porque o povo cristão tem como referência a Bíblia. E a Bíblia, contam, né, as vitórias do povo judeu, do povo hebreu, durante alguns milênios. Então, o rei Davi, Moisés, toda essa geração vai ser o que os israelitas são hoje. Então, o povo palestino dentro da Bíblia, os iranianos, os muçulmanos, né, isso da Idade Média para frente, os povos que eram inimigos de Israel, sempre a Bíblia vai retratar esses povos sendo derrotados, esmagados, humilhados, né, o gigante Golias, entre outras histórias. Só que a gente tem que entender que dos dois lados tem seres humanos, pessoas comuns, com histórias comuns, vivendo a vida. Então, na hora da gente promover um lado, se apoiar de um lado, ou falar que um lado está certo, a gente tem que pensar que existem essas duas narrativas, tá? Então, os países que apoiam a Palestina vão se debruçar do lado da Palestina e falar, olha, vocês estão certos, né? E os países que apoiam Israel vão se debruçar, né, ao lado de Israel e falar que eles são certos. Detalhe importante, por conta do massacre, do genocídio, do nazismo na Segunda Guerra Mundial com os judeus,
Hoje, você fazer uma crítica ao povo de Israel, você fazer um comentário a respeito do povo de Israel é muito delicado, porque sempre dá a impressão que você então apoiou aquilo, que você é a favor daquilo. Fato não é esse, né? Vamos pensar que em algum momento da nossa história, o Rio Grande do Sul, né, quis se separar do Brasil, Minas Gerais quis se separar do Brasil, entre outros estados. Veja, esses conflitos ocorreram, e se a nossa sociedade tivesse ódio desses estados pelas suas escolhas naquele momento, a gente veria em conflito. A gente vê isso talvez nas entrelinhas, né, com preconceitos, com piadas, mas o fato é que o país continua unido, né? A questão é que para toda uma mídia, uma narrativa, é melhor você ficar ao lado de Israel para você não se tornar um alvo. Porque defender a Palestina nos dias de hoje é ser chamado, atacado, né? Ser chamado de terrorista, ser chamado de, né, pessoa que apoia o terrorismo. Só que, novamente, são dois povos, com povos comuns, histórias comuns, com um governo que é um vilão e um grupo terrorista que também é o vilão. E que na hora de atacar, esses grupos não estão na linha de frente atacando. É o povo que está sofrendo, né? É o povo que está morrendo, é o povo que está sofrendo com as consequências. Então, feita essa análise, eu espero que tenha clareado na sua mente um pouco mais sobre esse conflito. Não é só isso, né? Nós temos outros aspectos, nós temos outras nuances, outros detalhes, outros momentos da história que fizeram essa rincha ficar ainda maior e culminar no que a gente está vendo. Não é a primeira vez que o mundo está vendo, mas talvez seja a primeira vez que a nossa geração, a sua geração está vendo isso. E toda a mídia quer que você compre uma narrativa, compre um lado. Toda história precisa de um vilão e de um mocinho, não é? No futuro, quando a história é contada do ponto de vista, né, olhando para o passado, as coisas se encaixam melhor. Quando a gente fala de Getúlio Vargas, quando a gente fala sobre Dom Pedro II, Dom Pedro I, hoje tá tudo encaixado, as coisas fazem sentido, ninguém vai levantar uma bandeira hoje para defender Dom Pedro II, defender, né, algum líder lá do passado, mas no momento contemporâneo, no momento atual, quando você defende, tudo aquilo está muito fresco, tudo aquilo está acontecendo, dia a dia, as declarações mudam, as narrativas mudam. Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender a história, você precisa chegar às suas conclusões, você não pode se basear no que um determinado jornal apenas fala, no que uma determinada revista fala, você precisa analisar os fatos, né, e compreender todo o processo histórico, por que essas nações se odeiam. E acima de tudo, não é por conta da visão de um professor, não é por conta da visão de um pastor, não é por conta da visão de um político que você pode chegar à sua conclusão. Você precisa pensar por si só, você precisa racionalizar e raciocinar a respeito dos fatos, né? E, como eu gosto de falar, na guerra, né, não tem vencedores. Na guerra nós só vamos ter perdedores. No fundo de qualquer guerra, alguém está lucrando, porque está vendendo armas para os dois lados. Pode ser que um país não esteja vendendo arma para os dois lados, mas alguns países estão lucrando com isso. Então, conforme guerras se esticam, guerras se prolonguem, alguém está lucrando com isso, com bombas, né? Alguém está lucrando com combustível, com tanques de guerra, com caças. A guerra tem demandas de comida, de soldados. Então, assim, a cada 10 anos terão nações que vão precisar de uma guerra para ele precisar voltar a crescer economicamente. Então, quando uma guerra começa, o lucro vem junto. Então, não vamos ficar comprando partidos de guerra e lados de uma guerra. Uma guerra é sempre cruel para a mãe e para o pai que fica em casa e seu filho morre assassinado numa guerra. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, assim, veja, não tenho todas as informações, não tenho todo o conhecimento. A gente vai vendo esses processos históricos, sempre pode ser acrescentado
narrativas diferentes, a quais a gente está trabalhando, mas você precisa pensar por si só, chegar a conclusões. Quem lucra com essa guerra? Né? Quem lucra com esses processos que estão acontecendo? Com o povo, eu sei o que acontece. O povo morre. As crianças morrem, as mulheres morrem, os homens morrem. Né? E no fim de uma guerra, após 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, uma nação sai muito rica dela. Tá ok? Valeu, forte abraço. É nóis.